Nós o amamos mais que a nossa própria vida. Ele é essencialmente o Senhor de nossos corações. Salvou a nossa alma, pagou a grande dívida que nós tínhamos, liquidou o nosso débito, apagou as nossas transgressões, esqueceu o nosso passado, santificou o nosso presente e ofereceu-nos um glorioso futuro. Jesus de Nazaré, a Ele o nosso amor, a Ele a devoção de nosso coração. Antes que leamos nesta noite a palavra de Deus, quero convidar esta multidão que aqui está, muitos sentados, outros de pé. Aos que estão de pé, uma palavra muito singela, mas muito verdadeira. Eu me solidarizo com os irmãos esta noite e vou falar de pé. Aleluia. Vamos oferecer mais um momento adoração de nosso coração a quem merece. Jesus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus, a pedra de Ezel. Jesus, o desejado das nações. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o leão da tribo de Judá. Jesus, a resplandecente estrela da manhã. Filho de Maria, circunstancialmente. Filho de Deus, eternamente. Filho do homem por uma vocação redentora. Salvador dos homens, bem-amado das nossas almas. Aquele que tem para nós salvação, cura divina, batismo com o Espírito Santo, felicidade completa e vitória eterna. A Ele a nossa adoração. Eu quero lhes pedir, muito generosamente, no nome de Jesus Cristo, que atendendo a uma recomendação do apóstolo São Paulo, nesta noite, antes que nós leiamos a palavra, quero pedir-lhes, por favor, e lhes peço isso com todo amor cristão, levantemos a nossa mão em direção ao lugar onde está Jesus e adoremos o seu nome e a sua majestade. Te adoramos, Cristo eterno, adoramos a tua santidade, veneramos a tua glória. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Recebe honra, glória, exaltação e louvor para sempre, porque esta é a tua igreja e tu és o seu Senhor e seu Rei, sua cabeça. Tu és o nosso melhor amigo. Te louvamos e te adoramos, ó Cristo eterno. Amém. Enviada para o céu o louvor e a glória ao Rei dos Reis, abramos o seu livro agora, com muito prazer em nossa alma. Quantos têm trazido esta noite o maior livro do mundo? Quantos têm trazido esta noite a Escritura da verdade? Quantos têm trazido esta noite o livro do perdão, da paz, do amor, da graça, da glória, do bem, da saúde, da vitória, da justiça? Já nem precisa mais pedir, o povo já está agitando a bandeira. Aleluia. Agite forte, em nome de Jesus, forte, aleluia. Lá do lado de fora os demônios se espantam e dizem, esse povo é invencível, ele tem a espada do Espírito, aleluia, aleluia. Primeiro livro da Bíblia se chama Gênesis, segundo livro da Bíblia se chama Êxodo. No segundo livro da Bíblia nós vamos ler nesta noite. Livro de Êxodo, capítulo de número 12. Rogo ao povo de Deus que abra o exemplar da Bíblia que tem à mão, no livro de Êxodo, capítulo 12. E se alguém ao seu lado não dispõe de um exemplar deste santíssimo livro, rogo-lhe que facilite para que a pessoa ao seu lado seja bem-aventurada esta noite, com o privilégio de ler a Escritura Sagrada. Êxodo, capítulo 12. Vamos começar a ler do versículo de número 1. Eu creio que seria lindo contar com a colaboração do povo de Deus. Por isso lhe peço que leia cada versículo ímpar até que nós cheguemos ao versículo de número 9. 12, 1 a 9
Vamos pedir que os irmãos leiam os versículos pares. Primeiro, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. Cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Como terminaremos a leitura no versículo 9, outra vez juntos, por favor. 9. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça, com os pés e com a fressura. Vamos repetir a última parte, por favor. A cabeça, com os pés e com a fressura. Quantos gostam de carne de gado aqui? Podem levantar a mão rapidamente? Muito obrigado. Quantos gostam de peixe? Muito obrigado. Quantos gostam de carne de cordeiro? Que parte do cordeiro é a mais saborosa? Rapidinho. Qual é a parte mais saborosa do cordeiro? Qual é a parte mais saborosa do cordeiro? Nós estamos sendo aconselhados nesta noite a comer 3 partes do cordeiro. Primeiro, a cabeça. Segundo, os pés. Depois, a fressura, as entranhas do cordeiro. Quero lhes falar esta noite sobre os 4 mistérios do Cordeiro de Deus, se assim o Senhor nos permite. Quero esta noite dizer-lhes que eu creio de todo o meu coração que Deus é o Criador do universo. Repudio do mais profundo de minha alma e das entranhas mesmo da minha consciência, repudio a hipótese louca e pueril de que este mundo seja o resultado de um incidente ou de um acidente, de que este mundo não tenha um Criador como sua fonte e como sua origem. Toda criatura de bom senso há de convir que a obra da criação exige basicamente um Criador. E esta noite, por primeiro lhes digo que como igreja de Jesus Cristo, nós reconhecemos que desde o princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia diz em Gênesis, a Bíblia diz em Deuteronômio, a Bíblia diz em Crônicas, a Bíblia diz em Neemias, a Bíblia diz em Jó, a Bíblia diz em Salmos, a Bíblia diz em Provérbios, a Bíblia diz em Jeremias, a Bíblia diz em Ezequiel, a Bíblia diz em Daniel, a Bíblia diz em Obadias, a Bíblia diz em Zacarias, a Bíblia diz em Mateus, a Bíblia diz em Lucas, a Bíblia diz em Romanos, a Bíblia diz em Atos, a Bíblia diz em Timóteo, a Bíblia diz em Hebreus e a Bíblia diz em Apocalipse que Deus é o Criador deste mundo. E o que vale é o que Deus diz. O que funciona é o que Deus fala. Porque este mundo que foi criado pela palavra de Deus, ele pela palavra de Deus subsiste. E este povo não está faminto e nem está sedento, porque se alimenta e se nutre do pão dos céus, a palavra viva de nosso Deus. Aleluia! E porque creio que Deus criou o mundo, também creio que Deus criou os animais. E porque creio que Deus criou os animais, creio que Deus criou as formigas, e os gatinhos, e os cãezinhos, e as capivaras, e os jacarés, inclusive do Pantanal. Creio que Deus criou toda esta obra que existe. Mas eu creio também que quando Deus estava criando os animais,
ele dedicou um minuto de atenção especial quando teve que criar 3 animais. Queria eu poder imaginar a solenidade com que Deus criou 3 animais. E até me aventuro a dizer-lhes, por um processo de imaginação subordinado à Bíblia Sagrada, que houve uma pequena conferência entre a Trindade, porque nós, por amor à Bíblia e por fidelidade a ela, nós cremos na teoria nós cremos na doutrina da Trindade. Não somos unitarianos, não cremos em 3 deuses, não cremos em 2 deuses, não somos politeístas, não somos triteístas, somos simplesmente crentes no Deus da Bíblia, um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, uma única divindade, porém 3 pessoas distintas. E posso entender que Deus um dia reuniu-se, e aqui está o Pai, ali está o Filho e ali está o Espírito Santo, e a agenda tinha um só tema: vamos criar 3 animais que sejam representativos da Santíssima Trindade. Não porque Deus precise destas alegorias, mas porque nossa mente finita não alcança o infinito, senão através de elementos também infinitos. Deus não pode usar para conosco a sua voz e o seu idioma, porque não o alcançamos. Então usa para conosco a nossa voz e o nosso idioma, e assim o ouvimos e assim lhe entendemos, e o seu nome é sempre glorificado. Então foi aberta a oportunidade, e o pai disse: eu vou escolher um animal, criarei um animal para me representar. O filho disse: eu criarei um para me representar. E o Espírito: e eu também vou criar um para me representar. E quando foi a hora de criar um animal que pudesse representar, o pai evidentemente criou-se a águia, porque lá no livro de Deuteronômio se diz que Deus, o Pai, é como a águia, e como a águia se eleva profundamente, majestosamente acima de tudo e de todos, Deus se eleva acima de tudo e de todos. Bendito seja o nome do Senhor. Quando se tratou de criar um animal para representar o filho, então decidiu-se, optou-se por criar a galinha, porque assim como a galinha ajunta os pintos seus, Jesus também cuida do seu povo e da sua igreja querida. E quando se tratou de um animal para ser criado para simbolizar o Espírito Santo, haveria evidentemente que ser a pomba. E todas as aves que estão neste mundo, todas elas, menos uma, possuem fel no seu organismo. O único animal, a única ave que não possui fel em seu elemento orgânico é precisamente a pomba, porque a pomba é símbolo do Espírito Santo, e decididamente o Espírito Santo não pode ter amargores. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E assim, estes 3 animais eram os animais representativos da Trindade. Mas em outra sessão, mais tarde, não muito depois, eles trataram de recriar, ou seja, de criar novos elementos. E naquele dia se disse: agora nós vamos criar, ou então aproveitar o que já existe. Nós vamos ter 3 animais representativos, todos 3 de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E então trataram de criar 2 novos animais e de aproveitar um que já havia sido criado. E para representar a Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, criou-se o leão. E assim como o leão é o rei dos animais, Jesus é o Rei dos Reis e poderoso de Israel para todo sempre. Glória a Deus. Quando se tratou de criar um animal que representasse o ministério sacerdotal de Jesus Cristo, criou-se a galinha. E quando se tratou de criar um animal que representasse o ministério profético de Jesus, criou-se o cordeiro. E a próxima vez que você vir um cordeiro, e vir uma galinha, e vir um leão, se lembre, eles 3 têm uma mensagem, são 3 grandes pregadores. O cordeiro diz: eu lembro Jesus como profeta. A galinha diz: eu lembro Jesus como sacerdote. E o leão brama: eu lembro Jesus como rei. Bendito seja o nome do Senhor. Porque estes são evidentemente os 3 ministérios, os 3 ofícios básicos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio como profeta, ele vive como sacerdote, ele voltará como rei. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, muitas vezes você tem necessitado de uma ajuda especial de Deus, porque você diz: Deus, o diabo está me tentando, o diabo quer me derribar. Quem é que vem ao seu alcance? É o leão da tribo de Judá. E quando o leão chega, o falso leão foge e vai rapidamente, porque a Bíblia nunca diz que o diabo é um leão. A Bíblia diz que o diabo brame ou ruge
como leão. Leão mesmo é aquele da tribo de Judá. Leão mesmo é aquele que virá um dia para julgar os ímpios, ressuscitar os mortos, defender Israel e honrar e glorificar a igreja que é sua por escolha, sua por vocação e sua por redenção. Bendito seja o majestoso nome do Senhor Jesus. Não lhes falo esta noite sobre o leão, muito menos lhe falo sobre a galinha, mas deixe-me lhes dizer algumas palavras sobre o cordeiro. O cordeiro, aquele animal de um ano, aquele animal sem mácula, aquele animal dócil, aquele animal dependente, aquele animal frágil, aquele animal criado por Deus. Cada cordeiro neste mundo oferece uma lembrança de que a única razão por que nós podemos ser salvos não é a prata e nem o ouro, mas é o sangue precioso como de um cordeiro incontaminado e imaculado, pelo qual nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver e da tradição que nós temos herdado de nossos pais. Quantos dos senhores aqui presentes esta noite conhecem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Será que pode dizer amém? Glória a Deus. A mais importante pergunta que existe no Velho Testamento, e o Velho Testamento tem algumas centenas de perguntas. A mais importante pergunta que existe no Velho Testamento é aquela pergunta de Gênesis 22. Ela foi feita por um jovenzinho chamado Isaac. Isaac e Abraão estão escalando o monte, e quando eles estão escalando aquele monte, o Monte Moriá, e Abraão sabia que seria o monte do sacrifício. Isaac não sabia. E ao meio do caminho Isaac diz: meu pai, aqui está o fogo e eis aqui a lenha, mas falta uma coisa. E vem a mais célebre pergunta da Bíblia: onde está o cordeiro? Quem tiver uma resposta a esta pergunta tem a solução para os seus problemas. Quem tiver a resposta a estas perguntas tem a medicina para os seus males. Quem tiver a resposta a esta pergunta tem a luz para o seu túnel escuro. Onde está o cordeiro? O budismo não sabe onde está o cordeiro. O confucionismo não sabe onde está o cordeiro. O shintoísmo não sabe o cordeiro, e nem a igreja caótica tem conhecido onde está o cordeiro. Mas este povo que está aqui esta noite sabe onde está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia! O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, onde está? Primeiro, o Cordeiro está nos céus. Segundo, o Cordeiro está na cruz. Terceiro, o Cordeiro está na Bíblia. Quarto, o Cordeiro está na história. Quinto, o Cordeiro está dentro de meu e seu coração. Aleluia! E porque o Cordeiro entrou e ficou e morou e gostou e permaneceu e entronizou-se, é o Cordeiro que salva, é o Cordeiro que anima, é o Cordeiro que exorta, é o Cordeiro que exalta, é o Cordeiro que alegra, é o Cordeiro que firma, é o Cordeiro que defende, é o Cordeiro que protege, é o Cordeiro que luta, é o Cordeiro que batiza, é o Cordeiro que salva, é o Cordeiro que justifica, é o Cordeiro que redime, é o Cordeiro que apaga a fúria do fogo, é o Cordeiro que repreende os demônios, é o Cordeiro que dá vitória sobre Satanás, é o Cordeiro que avança, é o Cordeiro que faz tremer, é o Cordeiro que alimenta, é o Cordeiro que sustenta, é o Cordeiro que dá pão, é o Cordeiro que dá mel, é o Cordeiro que dá vida, é o Cordeiro que dá saúde, é o Cordeiro que dá poder, é o Cordeiro que dá paz, é o Cordeiro que dá alegria, é o Cordeiro que dá vitória, é o Cordeiro que sobe, que sustenta, que anima, que qualifica, é o Cordeiro que chama, é o Cordeiro que vocaciona, é o Cordeiro que aprovisiona, é o Cordeiro de cima, é o Cordeiro de Deus, é o Cordeiro da Bíblia, é o Cordeiro, aleluia, é o Cordeiro de Deus, oh, aleluia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei cobre o pecado. O juízo descobre o pecado. Os profetas encobrem o pecado. Jesus arranca o pecado. Essa é a diferença. Um cobre, outro descobre, outro encobre, até que o Cordeiro chegou. Não cubro, nem encubro, nem descubro, arranco, tiro. Aleluia! Bendito seja o nome precioso do Senhor. Se este livro não se chamasse Bíblia, ou então se Deus falasse comigo e dissesse: escuta, eu vou te dar uma chance aí. Tá bom, Deus, obrigado pela chance. O que é? Dá um nome aí para esse livro. Digo: eu já tenho. Que nome é? O livro do Cordeiro.
Cordeiro tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, Salomão, Isaías, Jeremias, Alimentações, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Zé, Joel, Amós, Obadias, João, Miquel, Naú, Alcuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Apóstolos, Romanos. Esse livro está em Gálatas, Efésios, Filipenses. Esse livro está em Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo. Esse livro está em todos os capítulos da Bíblia, até 20 de Apocalipse. Esse é o livro do Cordeiro, o teu livro e o meu livro, o livro de cima e o livro daqui de baixo, da igreja. Quantos podem dizer glória ao Cordeiro comigo? Digam, glória ao Cordeiro. Aleluia. Quando eu abro este livro em Gênesis 22, não vou lhe pedir que abra, a menos que eu faça em 1 segundo. Quando eu abro este livro em Gênesis 22, ali está o Cordeiro simbolizado. Quando eu abro este livro em Êxodo 12, ali está o Cordeiro prefigurado. Quando eu abro este livro em Isaías 53, ali está o Cordeiro profetizado. Quando eu abro este livro em João 1:29, ali está o Cordeiro anunciado. Quando eu abro este livro em 1 Pedro capítulo 1, aí está o Cordeiro decididamente declarado. Quando eu abro este livro em Apocalipse 5, está o Cordeiro entronizado. O Cordeiro não vive sem este livro, e este livro não vive sem o Cordeiro, porque o Cordeiro se chama Palavra de Deus, e este livro também se chama Palavra de Deus. E a única diferença que existe entre este livro e o Cordeiro é que este livro é o Cordeiro escrito, e o Cordeiro é este livro vivo. O Cordeiro é a palavra viva, e este livro é o Cordeiro escrito. Mas assim como este livro é vivo, Jesus é vivo. Assim como este livro salva, Jesus salva. Assim como este livro alimenta, Jesus alimenta. Quem tem este livro tem o Cordeiro. Quem não tem este livro não tem nem este livro e nem o Cordeiro. Nós dois temos as duas coisas. Temos este livro e também temos o Cordeiro. Aleluia! Quem pode dizer amém esta noite? Ao privilégio de conhecer o Cordeiro de Deus. Será que você pode dizer amém? Tome sua Bíblia por um minutinho, por favor, e abra no livro de Apocalipse. Nós vamos, em uma visão de relâmpago, passar pelo livro de Apocalipse. Vamos ler o livro de Apocalipse agora. Mas nós vamos ler em leitura dinâmica. Nós vamos tomar 2 minutos para ler o livro de Apocalipse. Cuidado, vai ser uma leitura muito rápida. Por favor, acompanhe-me com muita diligência. É só passando a folha. Ouça e veja o que diz a Bíblia. Quantos abriram a Bíblia de Apocalipse podem dizer sim? Os que disseram sim podem dizer amém? Então é como diz a Bíblia, sim e amém. Abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 1. De que trata esse capítulo? Esta é a visão do Cordeiro. Passe para o capítulo 2 e capítulo 3. Aí estão 7 igrejas do... Agora vá para o capítulo 4. Tem uma porção de anjos adorando o... Agora vá para o capítulo 5. Tem uns arcanjos cantando ao... Agora vá para o capítulo 6. Está sendo derramado o cálice da ira do... Agora volte para o capítulo 7. Tem muita gente sendo salva pelo sangue do... Agora junte 2 capítulos, 8 e 9. E veja em todo o universo muitíssimos inimigos do... sendo por ele destruídos. Agora passe para o capítulo de número 10. E diz assim, aqui tem um mistério. E é o mistério do... Agora vá para o capítulo 11. E tem uma pessoa de gente dizendo, nós damos graças. A quem? Ao Cordeiro. Agora vá para o capítulo 2. E diz assim, e eles o venceram pelo sangue do... Aleluia! Agora vá para o capítulo 13 e diz assim, tem muita gente que tem seu nome escrito. Escrito onde? No livro. No livro de quê? Da vida. Da vida de quem? O livro da vida do Cordeiro. Agora passe para o capítulo 14 e diz assim, estão chegando aí as primícias. Que primícias? Primícias do Cordeiro. Agora vá para o capítulo 15 e depois para o capítulo 16 e vai ver então o desenrolar do plano universal do Cordeiro. Agora passe para o capítulo 17 e capítulo 18. E nesses dois juntos, alguém se levanta e diz, eu sou soberano. Esta é a soberania do Cordeiro. Agora vá para o capítulo 19 e diz, quem está salvo e redimido pelo sangue de Jesus, corra para cá. Para cá, para onde? Para a ceia. A ceia de quê? Das bodas. Das bodas de quem? Do Cordeiro. Agora vá para o capítulo 20 e está escrito que estão chegando algumas pessoas para dar testemunho. Testemunho de quem? Testemunho do Cordeiro. Agora vá para o capítulo 21. É uma cerimônia de casamento. Aí aparece uma moça muito bonita que se casou e ela está prestada. Está aqui a esposa. Esposa de quem? Do Cordeiro. E no capítulo 22, no cenário final tem um trono. A quem pertence este trono? Ao Cordeiro que foi morto e que vive para sempre. Este livro é o livro do Cordeiro. Aleluia, 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 aleluia. Mas aleluia a quem? Ao Cordeiro. Oh, aleluia. Esta não é noite do jacaré. Esta não é noite da onça.
Esta é a noite da capivara, esta é a noite do cordeiro. Mas não é do cordeiro de Moisés, do cordeiro de Abraão, do cordeiro de Josué, do cordeiro de Isaías, do cordeiro de Arão. Não, esta é a noite mais maravilhosa da história. Esta é a noite do cordeiro de Deus, porque ele tira o pecado do mundo. Deixa o cordeiro tirar o teu pecado esta noite. Quantos podem dizer amém? Deixe-me ver mais uma vez esse cordeiro na Bíblia. Quando eu abro a Bíblia, e eu posso ver, por exemplo, em Gênesis capítulo 22, esse cordeiro está morrendo. Mas morrendo por quem? Morrendo por uma pessoa. Morrendo por uma pessoa. Você pode repetir comigo? Em Gênesis 22 ele está morrendo por uma pessoa. Mas quando eu pulo para Êxodo 12, esse cordeiro está morrendo. Diz lá, um cordeiro por família. Então esse cordeiro está morrendo por uma família. Aí eu passo para Isaías 53. Quando eu chego lá, tem um cordeiro morrendo. Morrendo por uma nação. Bendito seja Deus. Mas quando chega em João 1:29, eu vejo o cordeiro morrendo por um mundo. Então o cordeiro também chega para mim. O cordeiro me atingiu, o cordeiro me alcançou. Ele morre por uma pessoa, ele morre por uma família, ele morre por uma nação, mas ele morre pelo mundo inteiro, porque Deus não amou apenas Campo Grande, Deus não amou apenas Coxim e nem Aquidauana, Deus amou o mundo inteiro. E porque amou o mundo, nós deste planeta estamos dentro do plano da graça de Deus. Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia ao cordeiro? Quem é que sente a presença do cordeiro esta noite? Quem não sentir a presença, quem não sentir a presença do cordeiro, não está sentindo nada. Quem está sentindo a presença do cordeiro, está sentindo tudo. Agora, já que nós já conhecemos o cordeiro, deixe-me apresentar-lhe esta noite os 4 mistérios do cordeiro. Todo animal tem mistério. Todo animal neste mundo tem mistério. Formiga tem mistério. Quando faltam pregadores neste mundo, as formigas estão empregando. O sermão da formiga só tem um tema: nós somos contra a ociosidade. Ou seja, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O coelho também é um grande pregador. A Bíblia diz que os coelhos são um povo débil, todavia faz a sua casa na rocha. Bendito seja o nome do Senhor. O jumento conhece o seu possuidor e o boi também a manjedoura do seu dono. Porém, esta noite estamos lembrando o cordeiro, tem 4 mistérios. Tome nota na sua consciência. O primeiro mistério do cordeiro está no sangue. O segundo mistério do cordeiro está na cabeça. O terceiro mistério do cordeiro está nos pés. E o quarto mistério do cordeiro está, vamos chamar de entranhas. É um pouco mais popular que fressura, certo? Então vamos repetir comigo, amados. O primeiro mistério do cordeiro está no sangue. O segundo mistério do cordeiro está na cabeça. O terceiro mistério do cordeiro está nos pés. O quarto mistério do cordeiro está nas entranhas. O que é que nós vamos fazer com sangue? Nós não vamos fazer nada com sangue. O sangue é que vai fazer conosco. Vai nos banhar, vai nos lavar, vai nos purificar. Nós estamos literalmente banhados pelo sangue do cordeiro. Aleluia, aleluia. Se você abrir a sua carteira, se você tem carteira e você abre a sua carteira esta noite e não encontra dinheiro, não tem importância. Se você tem uma gota do sangue do cordeiro, você tem toda a fortuna do mundo na sua mão e ainda sobra muito mais. Porque se Rockefeller chegasse para Deus e dissesse: Deus, eu passo um cheque para ti de 5 milhões de libras esterlinas, perdoou um pecado meu. Rockefeller, foge da minha presença com cheque de 5 milhões de libras esterlinas, porque isso é lixo para mim. Olha, Rockefeller, ouro aqui em cima é para fazer calçamento, e safira é para fazer estrado, é para fazer carpete. Sai da minha presença, bendito seja o nome do Senhor. E o que é que tu aceitas para remir a minha alma? Traz o sangue, traz o sangue, traz o sangue. Que sangue? O sangue do cordeiro. Porque a Bíblia diz: sendo pois justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. O que é que o sangue faz por nós? Primeiro, o sangue purifica. Segundo, o sangue justifica. Terceiro, o sangue santifica. Cordeiro, você nunca poderia orar e sentir liberdade na sua alma. Se não fosse o sangue do cordeiro, você não teria paz. Se não fosse o sangue do cordeiro, não haveria batismo com o Espírito Santo. Se não fosse o sangue do cordeiro, o Consolador não teria vindo. Se não fosse o sangue do cordeiro, a igreja não existiria. Se não fosse o sangue do cordeiro, não haveria a consciência tranquila naquele ex-drogado, naquele ex-toxicômano, naquele ex-marginal, naquele ex-pecador. Mas por causa do sangue temos paz, por causa do sangue temos poder, por causa do sangue temos gozo, por causa do sangue temos vitória, por causa do sangue somos santos, por causa do sangue somos justificados, por causa do sangue estamos limpos, por causa do sangue temos vitória, por causa do sangue marchamos, e marchamos, e marchamos, e marchamos, e cada dia na vida do crente é um novo dia de vitória, porque o sangue renova, porque o sangue transforma, o sangue altera o curso da nossa vida. O sangue do cordeiro, ele faz 2 obras que ninguém poderia fazer.
Um dia o irmão chegou para mim e perguntou: irmão Gesiel, deixa eu lhe fazer uma pergunta. É quase indiscreta, mas deixa eu lhe fazer. Pode fazer, irmão, com toda liberdade. O irmão nunca teve medo de ir para o inferno? Disse não. Mas o irmão não tem medo mesmo de ir para o inferno? Não, nenhum. Por quê? Irmão, porque é legalmente impossível ir para o inferno. Impossível, senhor. Legalmente impossível que eu vá para o inferno. Mas como? Por uma coisa: no dia que Jesus me salvou, com a mesma chave que ele abriu o céu, fechou o inferno. Com a mesma chave com que ele abriu o céu, fechou o inferno. E agora, irmãos, enquanto eu estiver debaixo da proteção do sangue, nem que eu queira, eu não posso ir para o inferno, porque está fechada. A igreja não tem nada com o inferno, está fechado para nós o inferno. Oh, aleluia! Está fechado o inferno para nós. A segunda razão porque eu não temo ir para o inferno, e nem ninguém aqui teme, é porque se eu chegasse lá com o pastor Hilário, com o evangelista Elias, com o pastor Eliseu Menezes, se nós chegássemos no inferno, o diabo ia dispensar: saiam daqui, não entre aqui não, porque se vocês entrarem aqui é capaz de vocês quererem pregar. Saiam daqui, vocês não podem entrar aqui, esse sangue que está com vocês aqui não entra. Era um pânico no inferno, então nem o diabo nos queria no inferno. Jesus tem um lugar para nós no céu. Jesus comprou a nossa libertação, Jesus pagou a nossa liberdade. Mas isto só funciona se você estiver debaixo do sangue. O sangue é a única arma que ao lado do nome de Jesus e da palavra de Deus é mais forte que Satanás. É mais forte que Satanás. Oh igreja, tu és vencedora por causa do sangue do Cordeiro. Aleluia, aleluia. Quantos aqui já deram sua vida ao Cordeiro e o sangue do Cordeiro salvou? Será que pode dar um sinal assim com a sua mão? Assim, aleluia, aleluia. Pelo sangue somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Muitas pessoas estão inquietas, estão perguntando: pastor, há algumas coisas da Bíblia que eu não entendo. E eu também não entendo, mas eu não estou preocupado com isso. O que eu tenho que entender, eu entendo. Mas diga o que é que você não entende. Eu não entendo porque foi que Jesus não deixou Maria cumprimentá-lo ali à beira do túmulo. Seria tão gostoso, era tão bom. Ela gostava tanto dele, ela o apreciava tanto. Ela queria venerá-lo, reverenciá-lo. Porque foi que Jesus não deixou. E Jesus disse: Maria, por favor, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Simplesmente por uma razão. É tão simples, é tão singela. É porque quando Jesus morreu lá na cruz, as suas duas mãos ficaram completamente tingidas de sangue. O sangue é a moeda que compra a nossa redenção e paga a nossa libertação. E quando Jesus desceu da cruz, as suas mãos estavam manchadas de sangue. Quando ele foi para o sepulcro, as suas mãos estavam manchadas de sangue. Quando ele ficou na sexta-feira, as suas mãos estavam manchadas de sangue. Quando ele ficou no sábado, as suas mãos estavam manchadas de sangue. Quando ele ressuscitou domingo pela manhã, as suas mãos ainda estavam manchadas de sangue. E quando Maria Madalena chegou e disse, ela talvez quisesse dizer: Pai do Senhor, irmão Jesus, para o Senhor, Senhor Jesus, ô Jesus, mestre querido, o Senhor vai bem. Disse: não me toques. Essas mãos não podem tocar as mãos de ninguém enquanto eu não entrar no Santo dos Santos e não mostrar o sangue para meu Pai. Não me toques. Não me toques. Ninguém tem o direito de marcar uma imagem neste sangue. Não, guarda, eu não toco, por favor. Então deixa eu te tocar. Não pode. E todo mundo sabe que aqueles dias que Jesus passou aqui, ninguém sabe onde ele morava, ninguém sabe onde ele dormia. Verdadeiramente, o Cristo ressurreto já não precisava de dormir, já não precisava de morar aqui. Sua casa era sua casa outra vez. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Maria Madalena se foi, que Jesus estava sozinho, correu lá em cima. E quando chegou lá em cima, como um sumo sacerdote, entrando no átrio e indo ao lugar santo, e depois penetrando no Santo dos Santos. Todo mundo sabe que quando o sumo sacerdote entrava no santuário, ele entrava assim com as mãos abertas para Deus. Então o sumo sacerdote penetrou no santuário celestial. E quando Jesus vai entrando no céu, com aquela mão estendida, os anjos olham e podiam dizer: é a primeira vez que nós podemos ver uma mão cheia de sangue. É a primeira vez que nós vemos sangue vivo aqui em cima. Oh, que coisa tremenda, que coisa extraordinária. E Jesus caminhava, e quando chegou bem perto do trono do Pai, você pode ver isto pela fé, o Pai levantou-se. E quando o Pai levantou-se, então Jesus estendeu a sua mão. E Maria Madalena não podia cumprimentar Jesus, mas o Deus da glória podia cumprimentar Jesus. Filho querido, traz este sangue da tua mão para minha mão, e com este sangue da tua mão na minha mão, eu assino o decreto
quem crer neste sangue será justificado. Aleluia, aleluia, aleluia. E quando nós chegarmos ao céu, nós não veremos os bancos do templo, não veremos a roupa do povo, não veremos os templos da igreja, não veremos nenhuma coisa desta terra. Mas quando nós chegarmos ao céu, encontraremos as marcas do sacrifício de Jesus. Porque o hino favorito do coral da eternidade é aquele hino que diz assim: digno é o cordeiro que foi morto e com seu sangue comprou para Deus homens de toda raça e tribo e língua e povos e nações. Você e eu chegaremos um dia por causa do sangue. Eu tive o privilégio que Deus me deu na minha juventude de entrar na área do jornalismo, e então eu vi que é uma carreira muito interessante. E assim me ensinaram a fazer entrevistas. E eu gostei, porque eu ando treinando por aí fazer entrevistas, porque quando chegar lá no céu eu quero fazer algumas. Umas entrevistas já estão combinadas que eu vou fazer. Chegando ao céu eu vou passar 15 mil anos somente olhando para o rosto de Jesus. Depois disso então eu vou fazer umas entrevistas. Elas vão ser assim: a senhora, por favor, como é que a senhora se chamava lá no mundo? Eu me chamava Rabi. O que a senhora era? Era uma meretriz. E por favor, meretriz pode entrar aqui? Depende como. Se tiver o sangue, entra. Aleluia. Se tiver o sangue, entra. Aí eu vou entrevistar o teu amigo: como era o seu nome lá na terra? O meu era Zaqueu. O que o senhor era na terra? Olha, nem fale nisso, porque era um pecador tremendo. Andei enganando muita gente. E aqui entra engano, aqui não entra. Como foi que você entrou? O sangue. Pelo sangue eu entrei aqui. Quem é o senhor? Eu sou um filho de Deus que estou aqui. O que o senhor era lá na terra? Ladrão. Como é que o senhor morreu? Crucificado. E ladrão entra aqui no céu? Não entrava não. Mas desde o dia que o sangue derramou, agora ladrão entra. É só crer no sangue. Creu no sangue, entra. Creu no sangue. E esta noite a nossa vitória é pelo sangue. O nosso sucesso é pelo sangue. A nossa tranquilidade é pelo sangue. Igreja do Senhor, eu te peço em nome de Jesus, conserva o sangue na tua vida. Aleluia. Houve uma denominação evangélica nos Estados Unidos que há 7 anos atrás reuniu-se em um concílio geral. E naquele conselho geral foi proposto escolher-se uma comissão. E esta comissão foi escolhida para cuidar de revisar o inário. Então aquela comissão passou 4 anos trabalhando. Foi uma revisão cuidadosa, revisando o seu inário. No dia que houve um outro concílio, a comissão foi chamada. E então o relator da comissão apresentou e disse: é um privilégio para mim apresentar esta douta assembleia os resultados de 4 anos de trabalho. Aqui está o resultado. E era um novo inário, bonito, novos hinos. Alguns foram tirados. Depois que a igreja começou a cantar os hinos, mais ou menos com uns 3, 4 meses, começaram a descobrir algumas coisas. Mas a coisa mais emocionante, no sentido negativo também, que descobriram, é que aquela comissão tirou todos os hinos que falavam no sangue de Jesus. Todos foram tirados. Isto foi há poucos anos atrás. Depois de 2 anos que aquela denominação estava usando o novo inário, depois de 2 anos, ela acusou um decréscimo em seu hall de membros de 54%. Porque uma igreja que não canta o sangue, ela nunca vai para frente. Um pregador que não prega o sangue está fadado à derrota. Uma igreja que não canta o sangue, ela não derrota Satanás. Um crente que não vive o sangue, ele não pode entrar no céu. Entramos no céu pelo sangue e não entramos no inferno pelo sangue. Vencemos o mundo pelo sangue. Destruímos Satanás pelo sangue, expulsamos demônio pelo sangue, batismo com o Espírito Santo é pelo sangue, línguas estranhas é pelo sangue, cura divina é pelo sangue, tudo é pelo sangue. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mas há 4 mistérios do Cordeiro. O primeiro mistério é o sangue. Agora deixe-me dizer, Deus disse para Moisés: prepara o povo, porque o povo tem que comer o Cordeiro. Agora não é para dar filé para o povo. O povo não vai comer filé de cordeiro. Ah não, o povo não vai comer pá de cordeiro. E o que é que o povo vai comer? Em primeiro lugar, o povo se reúne e come a cabeça do cordeiro. Cabeça de cordeiro, Moisés, não tem outra partezinha melhor não? Não, cabeça de cordeiro. Segundo, tem que comer os pés. O que, Moisés? Os pés sujos do cordeiro, sim. Os pés feios do cordeiro, sim. Tem que comer a cabeça do cordeiro. Depois tem que comer os pés do cordeiro. E depois as entranhas do cordeiro. Esta noite, antes que eu termine, eu quero convidar esta igreja para se preparar, porque nós vamos ter uma espécie assim de churrasco espiritual. Nós vamos comer 3 coisas aqui agora. O Senhor vai pôr a mesa para nós.
E eu quero convidar a igreja para se preparar, porque nós vamos comer em primeiro lugar a cabeça do cordeiro, e depois os pés do cordeiro, e depois as entranhas do cordeiro. Senhor, nos ajuda, dá-nos um apetite espiritual, prepara-nos para comermos cabeça de cordeiro, pé de cordeiro, entranhas de cordeiro. Glória ao Senhor. Quantos estão prontos para este churrasco espiritual? Quantos estão prontos para esta ceia espiritual? Aleluia. Deixe-me tomar uma ilustração, por favor. Aqui está este homem, e porque eu sei que ele é um homem que está vacinado contra elogios ou coisas similares, e me permito dizer publicamente que eu reconheço que é um homem inteligente, e todo mundo dá testemunho disso. Eu estou olhando para Elias Vieira agora e estou procurando saber onde está a inteligência e onde está a sabedoria de Elias. E eu pergunto, e os irmãos me respondam, por favor: a inteligência deste homem e a sua sabedoria estão nos pés, nas pernas, no joelho, nas coxas, no estômago, nos rins, nos pulmões, no fígado, no ombro, nos ombros, no pescoço, no queixo, na boca, no nariz, nos olhos, nos ouvidos? Então este homem não tem inteligência e nem sabedoria, a menos que tenha na... Quando a Bíblia diz coma a cabeça do cordeiro, quer dizer receba a sabedoria de Jesus. Quando a Bíblia diz coma a cabeça do cordeiro, quer dizer receba a sabedoria de Jesus. Um milagre que vai acontecer esta noite aqui é que Deus, por sua compaixão, vai aumentar a sabedoria do seu povo. Você já viu como é que é bom comer cabeça de cordeiro? Aqui nesta plataforma esta noite está um homem que hoje se tem destacado como um dos mais eminentes líderes da obra de Deus neste país. Mas este homem, quando aceitou Jesus, ele era um homem que não era fácil de conversar e nem de falar em público. Ele não era um orador, era um homem que falava com dificuldade, e ele não era um homem de comunicação religiosa, espiritual fácil. Este homem se chama Eliseu Menezes. Mas acontece que este homem foi salvo pelo Cordeiro de Deus, e Deus disse para Eliseu: come a cabeça do cordeiro, e ele comeu. Os irmãos viram esta tarde como foi uma coisa linda quando este homem chegou aqui e transmitiu a palavra. O que foi que aconteceu com Eliseu Menezes? De onde vem esta sabedoria que Deus lhe deu? Eliseu Menezes comeu a cabeça do cordeiro. Aleluia. Quem deu sabedoria para Valdir Bícego para dissertar com aquela maestria como fez esta noite? Este homem nasceu sábio? Não. Ele foi um pecador lá fora, ele se contaminou lá fora. O pecado rouba a sabedoria. Quem lhe deu sabedoria? A cabeça do cordeiro. Alguém diz: como é que um homem mortal como qualquer outro, consegue liderar uma igreja com 1000 pessoas, com 5.000 pessoas? Os ímpios lá fora perguntam: eu não entendo, esse pastor nunca foi a uma faculdade, esse pastor não tem um diploma, esse pastor não tem um anel de grau, eu não posso entender. Esse homem dirige 5.000 pessoas, esse homem constrói, esse homem faz tantas coisas, esse homem, eu sei que esse homem não tem muita cultura. O que é isso? Pastor, desculpe a minha pergunta, que mistério foi com o senhor? Doutor, eu comi cabeça de cordeiro. Aleluia, aleluia. Você sabe que era Carlos Padilha naquele outro tempo? Coitadinho dele, não era? Coitado daquele Carlos Padilha no outro tempo. Agora é o presidente da Convenção das Assembleias de Deus Mato Grosso. Por quê? Porque merece? Não. Porque tem? Não. Porque tinha? Não. Porque sabe? Não. Então por quê? Porque comeu cabeça de cordeiro. Jesus disse, Deus disse para Moisés: a cabeça comereis, mas não comereis cru, comereis assada no fogo. Esse cordeiro que nós comemos não é um Cristo mitológico, não é um Cristo de fantasia, não é uma religião fácil, é um Cristo sofredor, é um Cristo na morte, é um Cristo do Calvário, é um Cristo do fogo, é um Cristo das mãos feridas. Pastor pergunta, ele diz: quem quer se entregar para Jesus, levante a sua mão. E aquele levante e abaixa, com medo, inibido. É uma fábula a sua inibição. Levante a sua mão, inibido. Finalmente ele levanta, assim. O senhor quer se entregar para Jesus? Não é, ele não tem problema de dicção, não, mas ele não pode falar. Sim, senhor, eu quero. E é como se houvesse feito um discurso de 5 horas. Então vem aqui à frente e chega. E o pastor conversa com ele. Ele está mudo, ele não tem palavras, ele está inibido, ele está atado, ele não tem nada. Jesus,
Cordeiro de Deus, salva este homem, salva este homem, salva este homem. Jesus salva. Isto é sábado. Domingo à noite, o pastor pergunta: quem quer dar um testemunho? Aquele diz: eu quero, pastor. Quem? Eu. Mas o senhor não é aquele que se entregou ontem? Sou. Ontem o senhor não podia nem abrir a boca. É, pastor, mas hoje de noite eu comi cabeça de cordeiro. Jesus, reparte a tua inteligência conosco, reparte a tua sabedoria conosco. A Bíblia diz na carta de São Paulo aos Colossenses: em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Mas sabedoria é muito mais que isto. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, mas é só o princípio. Sabe por quê? Porque se você tiver um pouquinho de temor, você recebe uma gota de sabedoria, e com a gota de sabedoria o seu temor aumenta. Assim é um investimento mútuo e recíproco. Um pouco de temor para ter sabedoria, e com pouca sabedoria o nosso temor aumentará. Bendito seja o nome do Senhor. Há 9 dons espirituais, 9 dons lindos: os de curar, que preciosos; os de operar maravilhas, que magníficos; de profetizar. Eles estão em ação na igreja, mas o primeiro deles, o principal, o maior de todos, não é o de profetizar, não é o de discernir os espíritos. A Bíblia diz: o primeiro dom é a palavra da sabedoria. Só tem quem come cabeça de cordeiro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Como é que eu posso saber se um crente é sábio ou não é? Não é pelos graus que cursou, nem pelos que deixou de cursar. Não é pelos anéis que tem, nem pelos que deixa de ter. Não é pelas faculdades que frequentou, nem pelas que não frequentou. Como é que se conhece se um crente é sábio? E ouçam, porque isto é muito importante. Toda pessoa sábia na igreja tem um sinal. E eu vou fazer 3 perguntas a 3 pastores esta noite. A resposta deles vai dizer se eles são sábios ou não são. Vou fazer primeiro ao pastor Venâncio. Alguma vez na vida o senhor já ganhou uma alma para Cristo? Creio que sim. Então o senhor é um homem sábio. Alguma vez o senhor já ganhou alma para Cristo? Sim. Então o senhor é um homem sábio. Alguma vez o senhor já ganhou uma alma para Cristo? Sim. A Bíblia diz: o que ganha almas é sábio. Quando eu vejo o crente que não se incomoda com a evangelização, esse crente não comeu cabeça de cordeiro. Esse crente é ignorante. Esse crente não tem nada a ver com a cabeça do cordeiro. O primeiro sinal de que você tem a sabedoria de Deus é que você tem amor pelas almas perdidas. Primeiro sinal de que você tem a sabedoria de Deus é que você não pode passar um dia sem falar a alguém de Jesus. John Knox dizia: ó Deus, dá-me a Escócia, ou eu morro com meu cabeça de cordeiro. Agora, quando o crente diz: para mim tanto faz, se morrer, já estou salvo. Sacra ignorância é a tua. Terrível este pesadelo que tu levas. Se você quer ter sabedoria de Deus esta noite, se você quer comer a cabeça do cordeiro esta noite, o primeiro sinal é que quando você sair daqui, a primeira coisa que você vai querer fazer é ganhar alguma alma para Jesus. É muito fácil saber qual é um pastor da Assembleia de Deus que tem sabedoria e qual é o que não tem. Todo pastor que tem sabedoria tem interesse na obra missionária. Todo besta e ignorante não tem interesse na obra missionária. Todo pastor sábio tem interesse na obra missionária, porque a maior prova de sabedoria deste mundo é investir o dinheiro da igreja, não no luxo que passa, mas na redenção que permanece. A maior prova de sabedoria de um pastor da igreja é pôr o coral no meio da rua para ganhar almas. A maior prova de sabedoria de um pastor da igreja é promover uma cruzada evangelística na igreja para alcançar os pecadores que não entram no templo. Prova de sabedoria é usar uma rádio para nela ter um programa. O que adianta você amaldiçoar as trevas? Essa televisão infeliz, maldita, eu te amaldiçoo. Pare de amaldiçoar as trevas. Por favor, acenda uma luz. No lugar onde o diabo está atacando, ponha uma luz e as trevas sairão. Você não tem que dar chute nas trevas. Sai, te expulso, treva maldita. Não sai, você vai ficar no escuro. Deus, em nome de Jesus, eu acendo uma luz. Acenda, treva, treva, se foi. Porque a Bíblia diz: a luz resplandece nas trevas. Oh, aleluia. Todo pastor sábio investe na obra missionária. Todo pastor sábio investe na evangelização. Irmãos pastores, os templos ficarão
As obras sociais ficarão, as escolas ficarão, os ambulatórios ficarão, os hospitais ficarão, o dinheiro ficará, as almas subirão nas asas do Filho de Deus. Ó Deus, Deus, dá a cabeça de cordeiro para esses teus filhos hoje à noite. Vamos comer cabeça de cordeiro, irmão, vamos comer até empanzinar. Ei, aleluia. O povo de Deus está feliz e pode dizer amém. Depois que você comer cabeça de cordeiro, você agora vai ter a segunda parte. Você vai comer os pés do cordeiro. Pé de cordeiro. Oh Deus, eu não gosto de pé de nada. Eu não como pé de galinha, não como pé de pato, e muito menos pé de cordeiro. Se tu não comeres os pés de cordeiro, tu não vais ter parte com ele. Os únicos pés, eu não sei se existem pés bonitos, mas eu sei que existem pés feios. E há pessoas que fazem tudo para não deixar os seus pés aparecerem. Não é à toa que quando a gente tem um sapato novo, o pé está lá na frente. Mas não é o pé que está na frente, é o sapato. Agora quando os pés estão fora do sapato ou da sandália, a gente põe os pés lá para baixo. Tem tanta gente aqui agora com o pé para baixo, porque ninguém quer dar valor aos pés. Mas apareceu um homem aqui no mundo cujos pés eram santos, e por causa dos seus pés foram feitos 2 versículos da Bíblia. Primeiro, quão formosos são os pés daquele que anuncia boas novas. Aleluia. E outro versículo é aquele: os pés dos seus santos guardará até o dia que sejam comidos. Os pés simbolizam o testemunho de uma pessoa, o andar de uma pessoa. Em outras palavras, os pés testemunham a nossa santidade. Comer os pés de Jesus significa ser santo como Jesus é santo. Se a igreja perder a santidade, ela pode deixar de ser igreja, porque não vale a pena continuar como igreja. Se a igreja perder a santidade, ela perdeu a sua identidade com Deus, porque Deus disse: sede santos como eu sou. Quando nós comemos os pés do cordeiro, em primeiro lugar nós estamos nos humilhando com o Senhor e aprendendo a caminhar por onde Ele caminhou. Os modernistas estão dizendo que o cinema não é nada, mas eu quero dizer para você esta noite que a estrada do cinema não leva ao céu. Se você quer ir ao céu, procure outro caminho. Há muitas pessoas que dizem que namorar uma moça crente, namorar um incrédulo, não é nada. Mas é como estava escrito numa revista intitulada Arauto da Santidade. Um moço crente foi falar com um pastor e perguntou: pastor, o que você acha? Eu posso namorar aquela moça, casar-me com ela? Se ela é crente? Não. Ela é da igreja? Não. Então não se case. Por quê? Porque eu entendo que as ovelhas de Jesus não devem se misturar com os bodes de Satanás. Ou a igreja mantém o padrão de santidade, ou ela se tornará um clube religioso. Quem quiser facilidades, fique no mundo. Aqui a estrada é estreita, só que dá no céu. Aleluia! O caminho é estreito, espaçosa é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. A igreja de Jesus Cristo está comprometida com uma vida de santidade. O que é que os pastores dizem? Amém. O que é que o senhor está pregando em Corumbá? Santidade. Santidade. O que é que o senhor está pregando em Aquidauana? Santidade. O que é que o senhor está pregando em São Paulo? Santidade. O que é que o senhor está pregando na sua igreja, meu querido pastor Venâncio? Santidade. O que é que o senhor está pregando em Brasília? Santidade. O que é que o senhor está pregando na Rádio Atalaia? Santidade. O que foi que Jesus pregou neste mundo? O que é que Tiago disse? Alimpai as mãos, pecadores. O que é que Pedro disse? Sede santos. O que é que Paulo disse? Transformai-vos. O que é que Jesus disse? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se você quer entrar no céu, tenha sabedoria. E esta sabedoria forçosamente vai lhe conduzir a uma vida de santidade. Não é a santidade primeiro, porque a santidade não promove sabedoria. É a sabedoria primeira, porque ela lhe leva ao caminho da santidade. Quem quer comer os pés do cordeiro esta noite? Deixe-me terminar esta noite. Não é pelo muito falar que sereis ouvidos,
Moisés, reúne o meu povo, mata o cordeiro. O sangue não é para beber, é para passar nos umbrais das portas. Agora come a cabeça, come os pés, e depois come as entranhas. Vamos arranjar uns nomes para as entranhas, uns nomes bem populares. Primeiro, entranhas. Segundo, fressura. Outro nome aí, bofe. O quê? Bucho. Lá, muito bem, estamos dando os nomes que todo o povo fala. O doutor conhece fressura, mas aquele irmãozinho lá não sabe o que é isto. Então vamos explicar para todos. Enquanto nós não comermos as entranhas do cordeiro, nós não estaremos identificados com ele. Senhor, nos ajuda neste último ponto que nós vamos dizer aqui agora, porque ele é a chave da nossa vitória. Um sinal que vai haver quando estiver próxima a vinda de Jesus é que quando estiver bem perto da vinda de Jesus, o amor de muitos esfriará. Nas entranhas do cordeiro, aqui dentro, eu não vou pensar nos rins. Aqui dentro há uma parte, uma glândula chamada fígado, mas tem mais outras coisas. Tem aqui uma mola propulsora deste corpo que se chama coração. Comer as entranhas do cordeiro significa identificar-se com o coração de Cristo e ter um novo amor na vida espiritual. Se eu não comer as entranhas do cordeiro, eu não tenho coragem de perdoar os meus inimigos. Mas se eu não perdoar os meus inimigos, eu sou um pastor hipócrita, e eu não queria que nenhum dos senhores fosse. Então, pelo amor de Deus, como as entranhas do cordeiro e tenham coragem de perdoar os seus inimigos. Tenham coragem de comer o bofe, o bucho, as entranhas, a fressura. Por favor, comam as entranhas do cordeiro e aprendam a perdoar os seus inimigos sem eles pedirem perdão, que é isto que a Bíblia manda. Vamos parar de atacar os nossos inimigos e fazer como Jesus: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A vingança, senhores e senhoras, não pertence a nenhum pastor neste mundo. A vingança pertence a Deus. Desarma o teu espírito esta noite, filho de Deus, e aprende a perdoar, senão tu também não serás perdoado. Deus, o mais difícil de comer é as entranhas, porque não passa na garganta. Eu não perdoo aquele indivíduo. Ou tu perdoas, ou Jesus não te perdoa. Se você não tem coragem de perdoar o seu inimigo, nem dê oferta hoje, porque sua oferta é imunda, segundo diz a Bíblia Sagrada. Não dê oferta e nem dízimo. Deus não está interessado em seu dízimo e em sua oferta. Primeiro, Ele está interessado em você. Por favor, coma as entranhas do cordeiro. Senhor, dá para esta igreja em Campo Grande um batismo de amor. Senhor, por misericórdia, ensina estes filhos teus a perdoarem os seus inimigos, se quiserem entrar no céu. Ó Deus, não quer passar na minha garganta esse bofe. Me ajuda, Deus. Aquele indivíduo, como o cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca e não gemeu. Como o cordeiro mudo, ele não murmurou, ele não reclamou. Oh, nós temos o verdadeiro amor de Cristo. Oh, então vamos ficar entalados com as entranhas da garganta e não podemos nem pregar o evangelho. Pregamos o amor que nós não conhecemos e nem praticamos. Isto é falsidade.